casa? Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São brasileiros que estão empreendendo o mundo afora e a gente quer saber tudo que eles estão passando, né? Como que é essa experiência fora do Brasil. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. E eu vou trazer as credenciais do nosso convidado, mas antes disso, eu queria deixar aquele recado de sempre que é super importante para a gente, faz o canal crescer, compartilhar, clicar no sininho para saber quando um novo episódio vem ao ar e deixar aquele comentário, né, no episódio, falando para a gente o que você está achando, dando sugestões. Não esquece de fazer isso. Vai lá, já aproveita e já faz agora. Exatamente. E sem esquecer que esse episódio tem o apoio da Mavieira Consultoria, que foi responsável pela produção de moda e styling desse episódio. Quer saber mais? Corre lá no Instagram, @Mavieira Consultoria. E não para por aí. Você aí de casa também tem um cupom de desconto de 20% na coloração pessoal, a análise que a Mavieira faz com tanto carinho, com tanta dedicação aqui na região de Detroit, em Michigan. Mas ó, é por tempo limitado, não é, Clá? Isso mesmo, tempo limitado, então corre lá, @Mavieira Consultoria e descubra as cores que valorizam a sua beleza natural. É isso aí. Mas agora a gente vai falar sobre o convidado de hoje. Ele se chama Rodolfo Batista, ele é produtor cultural, facilitador de profissionais do forró. Ele ajuda esses profissionais a criarem uma carreira internacional, se destacarem mundo afora, trazendo a beleza do forró da nossa cultura. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao O de Casa. Muito obrigado, galera. Bem-vindo, galera de casa aí. Que maravilha, deu certo. Tentamos várias vezes, mas agora vai. Pois é, o pessoal de casa não sabe os perrengues que a gente passa aqui às vezes, né? A gente está pronta, produção, cenário, maquiagem, não tem internet. São esses os imprevistos para quem mora fora, né? Os desafios da gente começa desde aí. Mas olha, para começar o episódio, Rodolfo, vamos começar do início. A gente sempre pede o convidado para trazer uma música que o inspira e explicar por quê dessa inspiração. O que você trouxe para gente? Eu acho que vocês tinham perguntado para mim semana passada não, há um tempo atrás, sobre uma música bem específica que, assim, que trouxesse, que fizesse um pouquinho, falasse um pouquinho de mim. E foi até bom que a gente demorou, a gente teve que refazer, né, esse encontro, agora uma semana depois. E aí eu falei com manhã sobre isso. Eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre o que sobre a questão da música, porque eu tenho uma música uma música que eu sugeri para vocês, que é uma música de Ari Lobo, um pouquinho mais, não é de um gênero tão conhecido, assim, mais pra galera do forró. E manhã falou, por que você não falou da música que você gosta de Alceu Valença? E aí, eu quando era pequeno, eu eu tinha uma música que eu gostava muito eu sou de Olinda, né? Então, já falando aqui na frente. E quando eu era bem pequeno, o Alceu Valença foi justamente quando o Alceu Valença lançou a música a La Belle de Jour, que é bem conhecida. Então, e aí eu corria, às vezes eu tava brincando lá embaixo do prédio e eu escutava a música lá em cima, bem baixinho, e eu corria pra ouvir a música, eu gostava tanto da música. E não que, assim, é uma música que eu gostava quando criança e teve um impacto de alguma forma assim, porque eu nunca esqueci também. E muitos anos depois, eu descobri que a música era um baião. Para mim era só música. Uhum. E hoje que eu trabalho mais com essa parte cultural, eu entendo mais música, eu toco também, eu toco zabumba, eu toco triângulo num trio aqui.
foi que eu entendi que já tinha alguma coisa do forró ali sem saber, Uhum. comigo daquela época. Aí Manhã de São, você fala dessa música aí. Olha Então é. só, você vê, né? A gente quando, por isso que a gente pede o convidado antes, né, para não ser pego de surpresa, porque a memória, ela é uma coisa que ela demora um pouco ser atingida, né? Então, até você É, chegar naquilo É, realmente, você precisa de um tempinho. Ai, que legal! Eu é. conheço essa música. Meu irmão cantava, tocava e dançava essa música quando ele era criança também. Adoro hum, essa música. É. Sabe qual que é, Fê? Eu sei qual é, linda. E É, é é. legal, e assim, por isso que é gostoso, assim, para o pessoal de casa saber, a gente sempre manda um briefing para os convidados, né, pedindo, fazendo algumas perguntas, não necessariamente essas perguntas vão acontecer aqui, quando a gente conversa, mas ajuda a acessar coisas, né, informações e tal. E olha que interessante, parece uma pergunta boba, mas a gente vai mergulhando, né, e vai se lembrando de coisas da infância, fazendo conexões. Eu acho isso, nossa, muito bacana, assim. uhum. Eu já conversei com alguns convidados que depois que participou aqui do episódio, falou assim, nossa, Fê, obrigada, assim, por me fazer lembrar de algumas coisas, assim, né? Foi. Exatamente. Obrigado. É. Inclusive, apesar de eu ter a música presente aqui, eu escuto às vezes, mas eu já escutei ela tanto que eu não tinha mais essa memória tão Uhum. presente até eu ter essa conversa e aí relembrar realmente essa música teve uma É. importância em um momento, talvez até subconsciente, Trazer Com a que consciência, certeza. né? É, me levou um verdade. pouco ao que eu faço hoje. Pois é, o que você Hum, faz hoje, sou super curiosa, mas a gente precisa situar aqui o pessoal. Conta pra gente uhum, aonde você tá, como que você chegou aí, um pouquinho da sua história, e aí a uhum. gente vai mergulhar assim na sua carreira também. Tá, aí vocês vão ter que me frear um pouquinho, porque Tá bom. eu não sei o quanto que eu vou passar do tempo contando a história da vida, porque A gente faz um sinal, né? Tipo assim, corta, corta. é longa. Eu me mudei para Alemanha quando eu tinha 12 anos. Eu fiz 12 anos aqui, então eu tinha quase 12, 11 e pouquinho. E na época com eu, manhinha e minha irmã, era a família, nós três. A gente sempre morou em Olinda a vida toda, até então, e aí a gente se mudou para Hamburgo. É a cidade que eu vivo hoje novamente. Uma época que eu morei em Colônia, mas hum, já voltei para cá já faz 3 anos. E a gente cresceu aqui. Eu morei aqui até meus 21, que foi quando eu fui pro exército. Eu servi o exército aqui na Alemanha. Eu tenho, não é nem descendência, eu sou filho de alemão. Meu pai é alemão. Apesar de eu não ter crescido com ele, ele não estava envolvido na minha educação. Mas eu sou filho de um alemão, então eu tenho cidadania, né, alemã. Uhum. E na verdade esse tem sido o motivo pelo qual a gente veio, né? Amanhã, no caso, queria dar uma oportunidade melhor de vida que para os filhos, né? Uhum. Eu acho que nunca teria conseguido dar a mesma qualidade de vida e educação e segurança, enfim, tudo no Brasil. A gente sabe que, né, tem a realidade do Brasil que não oferece as Sim. mesmas condições que temos aqui na Europa, provavelmente Estados Unidos também. Nunca, eu já fui muito para os Estados Unidos, mas nunca morei, nunca fiquei tanto tempo assim para ver uma realidade, É, dificuldades de dia a dia. é porque é Eu sei que diferente, né? Passear e morar é bem diferente. é bem diferente, exatamente. E eu sei que eu sei por interesse que o sistema de saúde aí é muito caro, então deve ter esse problema aí. De alguma forma, com a parte de vocês também não deve ser tão fácil, mas enfim, deve ter vantagens, outras vantagens mesmo assim, senão não iria tanta gente morar aí. É, É. Então a gente sabe que tem, né, tanto a Europa quanto os Estados Unidos tem essa vantagem e essa segurança financeira, entre outros, mas outras seguranças também que a gente
prefere do que a realidade de muitos lugares no Brasil, por conta disso. E aí a gente morou junto, né? A minha família, nós três, aqui em Hamburgo até meus 21. Então, estamos aí mais ou menos 10 anos. E aí eu fui pro exército. Quando eu fui pro exército, elas duas voltaram pro Brasil. E aí eu fiquei sem família. Oxe, Fe- Manhã Ficou falava, sozinho. feito cachorro que perde a família. Quem perde a família é cachorro, né? ou aquele Perdi, que caiu da mudança, né? perdi a família feito cachorro. E aí, mas eu continuei morando aqui e eu queria fazer faculdade de educação física. E aí a maior e a melhor faculdade de educação física que tem aqui é em Colônia, a cidade de Colônia. E aí eu fiz lá o teste e tal, passei e fui fazer a universidade lá e, enfim, para mim foi uma mudança assim meio Radical. extrema, porque tanto não tanto não um sistema novo assim, ó, tudo bem, o exército você está ocupado, nem pensa muito em nada. Mas aí quando acabou tudo e você voltou para uma vida normal, uma vida civil, aí cidade nova, etapa nova Sem na família. faculdade e sem família. Uhum. E É um aí, tipo, recomeço, né? é um Do recomeço, zero. totalmente recomeço. O E exército é aí quanto foi a tempo primeira. que você Eu serve? fiquei 1 ano e meio, Ah, tá. mas é porque eu fiz uma parte voluntária. E aí, assim, como você falou, foi meio radical, né? Foi bem impactante porque faltou alguma coisa ali. Eu senti, comecei a faculdade, mas tava vazio. Tinha aquele, eu acho que um vazio que eu nunca levei isso em consideração, porque minha casa foi sempre ali onde tinha minha família, né? Então, é, a gente- na faculdade também tudo novo, as primeiras semanas, talvez os primeiros 2, 3 meses ainda tava ok. E aí depois Até quando a porque, galera, até porque é quando a- tanta coisa para você resolver, para fazer, para correr atrás, que você não tem tempo, às vezes, de parar e pensar. exatamente, logo no início tudo bem, mas aí não deu nem meio ano que eu tinha começado. Aí a galera já tem, né, os colegas de faculdade, aí voltavam para casa, tem o Natal, aí vão para casa. E aí, geralmente a galera mora, por mais que more longe, nunca é tão longe que não chegue de trem. Não Não era precisa do feito eu, avião. não precisava de um avião e tal. E aí eu tinha que economizar também a passagem cara. E aí começou a ficar mais difícil. E aí eu acho que aí, por isso também, pelo menos, eu encontrei um pouco a, a uma compensação no forró. Já É uma tinha forma de forró, se conectar, né? De se sentir pertencente, né? já tinha um forrozinho, uma professora que fazia forró em Colônia. O nome dela é Maria de Bahia. Um nome artístico, né? E era legal, ela é bem simpática, fazia, mas também era, digamos, tinha um limite, né, capacitário dela. Ela fazia uma coisinha legalzinha também, o que dava para fazer. Agora, ela ensinava outros estilos também, era mais dança em geral. Mas eu gostava de forró, né? Então eu até fui nas aulas dela algumas vezes, e na época tinha outra brasileira que morava lá em Colônia também, e eu me juntei com ela e falei, vamos fazer um nosso, vamos fazer uma coisa legal pra gente, que seja mais só forró, não dança em geral. E ela topou, a Verônica, e a gente começou a crescer. Eu comecei a dar aula com ela, no caso, e começou a dar muito certo. Muita, juntou muito, né? O forró tem isso de, eu acho, De o forró tem agregar, isso né?
é muito fácil você conectar as pessoas no forró. Às Uhum. vezes você vai no baile do forró, você não precisa conhecer o nome da pessoa, você não precisa se apresentar e ter um processo inteiro para dançar. Você chama a pessoa para dançar e pronto, e dança. É, Já simples houve, já assim, houve né? uma comunicação quase orgânica, né, Na ali. verdade, o Uhum. consenso já é assim: estamos no ambiente de forró, então É. pressupõe-se que a gente já é íntimo, já se conhece, podemos É, dançar junto. exatamente. Então esse ambiente completou esse vazio, eu acho, para mim. Uhum. E daí foi uma coisa levando a outra. Eu comecei só dando aula, eu queria que tivesse gente para dançar. E aí, quando tinha gente para dançar, a galera queria que tivesse festa, né? Os Música. encontros, Uhum. música. Aí a gente achou um espaço, aí começamos a fazer festa nesse espaço. Aí a galera queria que tivesse música ao vivo também, porque é legal. Aí a gente foi, arrumou uma banda. Volta e meia tinha uma outra banda viajando, ou um músico viajando, aí chama também. Ah, a gente quer que tenha outros professores do Brasil também, a galera trazer workshop. Vamos trazer gente de fora. Isso o grupo Uhum. aumentando, a Mas gente quando fez você uma. fala, desculpa, quando você fala galera, eram o quê? Assim, brasileiros, alemães? Quem é essa galera? Não, quase tudo alemão. Ah, é? Quase todo mundo. Hoje o forró, pelo menos aqui na Europa, 95% são europeus, né? Que eu tô falando da Europa em geral. Uhum. O número de brasileiros que fazem, que seguram, digamos, o mercado do O forró, mov... né? Segura financeiramente, é muito pouco. Hum, É hum, quase insignificante. Se todos os brasileiros aqui saíssem, ia funcionar do mesmo jeito. Diferente que dos Estados bacana. Unidos, né? Eu fui o pouco forró que eu vi nos Estados Unidos, em Boston, eu acho que é onde mais tem. É quase 100% brasileiro. Eu Então, acho é que a diferente. diferença, eu acho que tem uma diferença, assim, eu entendo que o alemão também, ele é um pouco mais, vou falar essa palavra, tem uma americana que a gente conversou que ela falou que não é por aí não, mas são mais frios, mas é porque não tem o hábito, né? O brasileiro, o próprio forró, o estilo de dançar é muito conectado, é muito junto. Então, isso assusta um pouco as pessoas, né? Aqui nos Estados Unidos, eles têm o hábito de dançar salsa, pelo menos tem a questão latina que é muito forte. Então, salsa e bachata, eles dançam muito, mas é uma dança que você dança a dois, mas é de longe, né? Uhum. Então, não tem muito essa cultura. Então, talvez um pouco mais difícil por esse lado. Aqui a gente está tentando. Tem uma amiga também que a gente conheceu o Rodolfo através do Kainan, né? Que é o sanfoneiro, e que a gente já conversou aqui. A gente já conversou com a Paula também, que dança forró aqui, tá com um projeto de forró aqui. Então, assim, ainda é muito aqui onde a gente está, né? Ainda é um pouco mais difícil. Mas eu entendo isso que você fala sobre a questão do brasileiro, daí você ter menos brasileiro envolvido. Aqui também acontece isso, diferente de Boston, Chicago, onde os brasileiros estão mais juntos. Eu acho que tem a ver, não sei, na verdade, mas eu acho que também tem muito a ver com o número. A quantidade de brasileiros em Boston é muito maior. Você Sim, tem sim. brasileiro na rua aleatório o tempo É. todo. Bar, restaurante, cabeleireiro. Eu estava em Boston esse ano aí. Tinha cabeleireiro, tinha três cabeleireiros brasileiros na mesma rua. Nunca isso vai ter aqui. Não tem É, número de brasileiro significativo. Não tem é. tanto brasileiro aqui. Então, se eu Uhum, fizesse um forró só para brasileiro, não ia funcionar. é. Uhum. Então, Mas é legal também é o interesse que as pessoas têm na cultura do Brasil, né? Então, isso também é uma coisa que chama atenção. eu acho que né, o país industrial, a Alemanha, tem esse déficit de cultura muito Sim. grande que eles buscam em outras, não só no forró, né? Mas eles Uhum. buscam em outras Outras culturas culturas, é.
como você falou Buscou aí, suprir, tem né? É. as danças latinas e tal também. Isso aqui também tem aqui também. Tem muito, na verdade, tem muito mais salsa do que forró, muito mais esses outros estilos de dança muito mais do que forró. Mas o forró Uhum. tem também, tem crescendo, né? Tá sendo cada vez mais forte Uhum. aqui e em cidades estratégicas, digamos, cidades específicas, tem crescido muito. Eu acho que hoje, inclusive, a Alemanha é o lugar onde mais tem forró fora do Brasil, Nossa, que bacana, hein? eu acho. É, E você, porque você praticamente foi criado aí, né? Então imagino que você está super ambientado, deve falar alemão fluente, deve se conectar super bem, né? Você acha que tudo isso te ajudou a empreender? Primeiro, eu também fiquei curiosa de saber se você terminou a faculdade. Sim, sim. E... Ah, então tá bom. Sim, é porque pode ser, né? Às vezes assim, não, mas não, amanhã não é deixar, não. Não, eu terminei. E terminou a faculdade, mas você trabalha na área ou não? Tá só Não, então, nessa. eu fiz mais uma faculdade ainda lá. Depois, eu fiz Hum, economia também. uhum, Eu trabalhei 3 anos na universidade como professor. Eu fiz uhum, uma pesquisa também. E aí aqui na Alemanha você tem um período específico em que você pode ser só professor, né? Digamos, aí depois você tem que ou fazer doutorado ou entrar em outra área. E aí eu tinha feito economia também e tava começando a entrar na pandemia, assim, tava começando a fechar. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou dar uma folga aqui. Aí, tanto que eu fui pro Brasil, fiquei, durante a pandemia eu morei no Brasil. E aí quando eu voltei, logo finalzinho da pandemia, eu, e- na verdade eu fiz um teste, eu fui fazer um estágio numa empresa que faz consultoria de empresas, faz consultoria de vendas, vendas de software. E aí eles estavam procurando analista de economia. E aí eu fiz um estágio, na verdade era para ser um estágio de 3 meses. E aí com 3 semanas o meu chefe já me fez uma proposta. ó. A gente ficou, na verdade ele fez uma proposta, eu aumentei um pouquinho a proposta e ele aceitou logo. E aí Ó, que bom. que economista. tava É. precisando muito. E aí foi rápido, foi uma coisa muito rápida. Assim, e aí eu tô Então você nessa empresa até trabalha agora. nessa área. Ah, tá. Eu ainda tô lá até Entendi. hoje. Eu E aí a trabalho produção das festas é uma coisa que você faz também, isso. à parte. Eu negociei com o meu chefe um Uhum. contrato 100% remoto. Eu tenho, na verdade, Hum. metas. Eu tenho alguns projetos que eu tenho que entregar, às vezes na mesma semana, às vezes em um mês. Eu tenho um tempo para fazer isso. Às vezes eu trabalho no final de semana e faço outra coisa durante a semana, então eu tenho uma certa flexibilidade e eu também não preciso ficar, eu não tenho escritório, né? Eu Uhum. trabalho onde eu quiser, só preciso de internet e meu computador. E isso foi negociado justamente para eu ter a flexibilidade de eu estar onde eu quiser e fazer o que eu quiser. Uhum. Tem algumas reuniõezinhas assim que eu não posso evitar, mas é muito pouco. Tanto que quando eu vou para o Brasil, eu tive aí nos Estados Unidos início desse ano. Eu não tiro férias. Eu trabalho daí, Uhum. Trabalha Direto. de normalmente. onde você É, tá. é. Entendi. Então é vantajoso para mim. Essa Aham. empresa é brasileira ou é alemã? Não, alemão. Ah, tá. Ai, Não, porque eu ia te uhum. perguntar isso, porque você trabalha em dois focos, né? Então, eu queria te perguntar esse paralelo de trabalhar com os alemães numa instituição fechada, com suas regras, flexíveis ou não, são regras, né? Aham. E fazer esse trabalho que você faz da cultura brasileira aí com forró, como é que é? É uma zona, na verdade. É muito. Assim, vocês me falando isso dessa forma, parece que eu sou doido mesmo.
porque são dois mundos tão distantes um do outro. O vocabulário das pessoas, já, eu já tive reunião de trabalho com um cliente, um chefe, CEO de empresa grande, que eu tava assim, na conversa aqui, né, na digital, com paletó, bonito assim, bota um fundo certinho aqui pra ter. E aí logo atrás eu tinha que eu tava organizando a turnê de um trio de forró do interior da Paraíba, tudo matuto, assim, matuto de falar inglês. E po, problema, assim, e aí eu de paletó, porque a reunião foi logo uma atrás da outra, e os caras assim, tudo nervoso, sem saber falar comigo. E aí eu fui, tirei o paletó assim, Quebrando o aí os caras gelo, ficaram, né? aí eles Aí ficaram, você ficaram se mais tocou, tranquilos. né? Você se tocou, falou, peraí, tô em outro ambiente agora. Ficaram mais tranquilos, e aí assim, é um contraste bem grande. Mas você sabe Isso o é. que eu acho? Pode falar, Fê, que eu não tô deixando a Ah, Fê falar. Eu tô tão não, cheia de perguntas. não, é porque isso é muito brasileiro, esse camaleão, né? Essa coisa de conseguir sair de um ambiente para outro, sabe? Eu sinto isso também. Eu sou formada em administração, comércio exterior, e eu sou da área da dança. Então, tipo assim, eu trabalhava com importação o dia todo e à noite eu dava aula de dança. Então, é isso, são mundos completamente diferentes, mas que a gente consegue trocar de papéis assim, bem, acho que de uma forma tranquila, né? Acho Uhum, que é uma habilidade. É. sim. É, mas o que eu ia falar era isso mesmo, da gente ter dois mundos e que a gente trabalha tanto nos dois mundos, e é tão difícil as pessoas às vezes entenderem que isso também é um trabalho, né? Que dar aula de dança é um trabalho, juntar as pessoas para uma aula é um trabalho, fazer um evento, trazer gente de fora para entreter as outras pessoas, isso é um trabalho, né? Então, eu É. acho que esse conceito, ele também fica um pouco perdido, até para a gente, às vezes a gente fica sem saber, assim, eu estou brincando de dar aula ou de entreter as pessoas, né? É, Então, o negócio fica sério antes que a gente tome consciência que ele tá sério. é. Uhum, É, verdade. verdade. Pra mim, até hoje as pessoas perguntam como é que você conseguiu fazer, como é que você começou a fazer isso, né, com vocês. Eu, eu nunca tive planos de ser e fazer isso que eu tô fazendo. A necessidade foi me levando a isso. Eu fui sendo puxado e eu só deixei acontecer. Qual é o problema? Esse é o problema. Beleza, vamos arranjar uma solução. Então, vocês querem que tenha um evento grande aqui, que é professor banda. Tá, vamos achar então. Aí daqui a pouco eu tava produzindo os caras, por produção, uma coisa que nunca veio na minha mente, nunca, não há 15 anos atrás, não fazia ideia de como se isso funcionasse. Nunca estudei isso, nunca, administração, management, não tem nada a ver com isso. E hoje eu ensino a galera até a fazer. O povo pergunta, como é que você fez? Não, a gente descobre apanhando, mas descobre. Mas É você, só você aceitar os desafios. procura, você procura profissionais do forró no Brasil para trazer, ou como que funciona essa dinâmica? Ambos. Tem tanto aconteceu de eu procurar, de eu ir buscar o profissional, quanto eles virem até mim. Quanto ouvir falar, ou seja, recomendado, sempre tem, né? Alguém que queira sair do ambiente que tá, ou pelo menos ter a experiência, que queira uma oportunidade, como foi no caso do Kainan, também, Uhum. que vocês já tiveram. E eu tento oferecer essa oportunidade. Uhum. E como é que funciona? Porque assim, eu já produzi evento no Brasil, mas o meu era mais no estilo de festival de dança, né? Então é bem complexo.
Como é que Uhum. funciona aí a prática mesmo? A questão burocrática ou você fazer um evento, você precisa de quais licenças? Como que funciona essa parte técnica assim de fazer um evento aí? E onde que você busca, né, apoio? Como é que você faz? Uhum. Tá. Eu vou dar. Não tem um padrão, não, para isso. Eu acho que depende muito da forma jurídica Uhum. e do quanto, vou falar aqui com bastante cautela, o quanto de flexibilidade moral você tem no seu ser. É esse Então, conceito. é tudo uma questão de conceito. Ok. Mas vou falar a forma, o jeito legal que eu aprendi Aham. a fazer, que eu sempre fazia um festival bem grande em Colônia. Inclusive tem uma reportagem da Deutsche Welle no YouTube, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês darem uma olhadinha. Uhum. Eu até Opa, dou uma manda o link entrevistazinha, que a gente. É, eu põe mando o na link. descrição. Tem uma entrevista, inclusive, e aí eu falo lá, eu tô com o cabelo grande e com a cara de cansado da porra, mas, enfim, não repara muito não. E esse evento foi eu que comecei. Hoje ele anda sozinho, tem outra galera que organiza, né? Eu voltei para Hamburgo, mas era o seguinte: eu, por ser professor na universidade, eu tinha acesso às salas. Eu conseguia alugar e a faculdade facilitava. Então eles me davam um final de semana inteiro, quantas salas eu precisasse. É a faculdade de esporte, de educação física, tem vários ginásios, né? Várias salas aptas para fazer esse tipo de trabalho. Então eu tinha ali as 10 salas, e aí a gente fazia uma sala com a dança livre, com tinha rolando a música o tempo todo, e tinha as aulas em paralelo. A gente chegou a fazer até nove salas, nove aulas ao mesmo tempo, né? 9 salas em uso ao mesmo tempo. Geralmente três blocos, né? 3 horários em que as aulas paralelo e aí níveis diferentes. Galera iniciante, galera intermediário. Aí tem às vezes um estilo de um professor que é um pouquinho mais assim, o outro é mais assado. E aí quem você ia para a aula que você gostasse ou que tivesse no seu nível. Foi o Festival de Stuttgart, organizado pelo Terra e os irmãos Pasqualini em Stuttgart, por incrível que pareça, aqui na Alemanha. E depois foram surgindo, de acordo com esse padrão do Terra, foram surgindo outros festivais, mas devagar, cada ano tinha um a mais, dois a mais. Estamos falando aqui do ano de 2006, 2007, por aí. E hoje, mais ou menos 10 anos depois, temos mais de 50 festivais de forró na Europa. E à noite tem baile, que geralmente a gente contrata ou contratava. Eu acho que a gente sempre tentou, no mínimo, uma banda por noite, geralmente duas. Sexta, sábado e domingo. No final, a gente começou a fazer na quinta também. Apesar que a galera tem que trabalhar na sexta, não é muito bom, mas funcionava. Então, quinta à noite, aí tinha sexta, sábado e domingo de Uma vez por evento. mês que acontecia? Não, uma vez por ano, tá doido? Ah, Uma uma vez vez por por mês. ano. Era um big event. Não. É Pelo muito. jeito, ele tinha cabelo grande e ele tem cabelo curto agora porque perdeu os cabelos tudo fazendo evento. Aham, aham. Não tem condições de você fazer aquilo uma vez por mês. Aham. Eu tinha terminado tinha terminado e acabado com forró depois de um ano. Eu estaria esgotado. Não, é porque a gente fazia muito grande que eu Uhum. digo, a gente chegou a ter 600 pessoas. Não, só de Hum, você falar que é um final de semana inteiro já é muito é, grande, né? é. Independente de qualquer Né? coisa, é um evento de 3 dias, 4 dias, não é fácil. E aí, como a gente E, tem
os professores de fora, as bandas de fora, logística, comprar voo de todo mundo, hotel, Nossa, né? hospedagem de todo mundo, aí alimentação para Alimentação. lugares diferentes, aí os professores têm que vir num horário e voltar em outro horário do que a banda que vem para passar o som, o DJ vem depois para passar o som, aí tem que voltar pro hotel, Nossa. depois tem que voltar pro show. Mas e, Uns têm que ir embora antes da festa acabar, outros têm que ir embora depois da festa. Eu sei Aí tem que exatamente. ter é, muito, muito mas ajudante. e como é que você faz? Você tem patrocínio? Como é que você consegue patrocínio? Eu tô nessa luta aqui de conseguir patrocínio. Eu nem sei como é que eu consigo. Pra ser sincero, eu, eu, eu falando assim, parece que eu faço muita coisa, né? E eu faço muita coisa, Faz. mas tudo isso, uma boa parte disso, quem faz são outras pessoas que ajudam, Uhum. que têm o interesse que Sim, isso aconteça. Então, eu acho que é importante ressaltar aqui que Sim. não. Eu me sinto é uma mais como se eu equipe, estivesse né? É. representando a equipe. É. Em momento algum, eu fiz alguma coisa sozinho. Não, eu entendo o que você Uhum. está falando. Na verdade, você ajuda na junção das peças, vamos assim dizer, né? Você tem pessoas que também estão interessadas, são parceiros, então cada Exato. um pode fazer quem pode fazer a parte de hotel vai fazer a parte de hotel, quem pode fazer a parte de trânsito vai fazer. Eu entendo o que você está falando, o que é necessário para fazer um evento em pé. E aí você tem essas pessoas que cada uma segura uma parte e Exato. levanta o. E, É. e eu acho que uma das coisas que eu fiz, porque tem muita gente que fez, tentou e desistiu, ou não fez, enfim, ou diminuiu depois. Uma coisa que eu aprendi aqui, mas eu acho que o mundo deve saber, alemão é muito organizado. É. Isso é uma coisa muito boa. E e alemão gosta de responsabilidade. Ah, Então, você tá. chega para ele e você dá uma tarefa para ele. É ruim generalizar, eu sou contra generalizações, mas nesse termo eu acho que pode se dizer isso. Você chega para uma pessoa que está disposta a ajudar e você fala: Olha, eu preciso que você organize as hospedagens dessas 6 pessoas aqui. Aqui estão os horários que eles chegam e aqui os horários que eles vão embora. Acha uma casa para eles. Vai fazer isso. Isso Vai vai acontecer. acontecer. Aham. Eu não preciso ficar atrás deles, eu não preciso fazer esse trabalho dobrado. Então, Uhum. quanto mais ajudantes a gente já teve 70 ajudantes. Era ajudante para coordenar ajudante. Uhum. Então, já terceirizando o ajudante. E a gente fez isso, eu acho que a gente sempre fez isso muito, muito bem, a coordenação. Então, eu nem sabia quem que estava ali. Então, Eu nem conhecia todo mundo. pensando nessa questão de empreender fora do Brasil e dentro do Brasil, ou com brasileiros, porque também a gente pode estar fora e empreendendo com brasileiros. Eu acho que eu tive essas três experiências e eu sinto muito mais facilidade de empreender, não dependendo da nacionalidade, mas depende de quão interessado em fazer aquilo acontecer a pessoa está. Uhum. Né, Fê? Porque Isso que eu ia assim, falar. é, Porque, por exemplo, eu tive escola de dança por mais de 20 anos no Brasil, né? E a gente produzia todo ano um grande festival com todos os alunos, né? Então, tinha os atores, tinham os músicos, tinham os estudantes, enfim. Funcionava porque a gente conseguia fazer um grupo coeso, sabe? Assim, cada professor fazia o seu melhor, tinha um tema, todos os professores estudavam aquele tema para fazer o seu trabalho se conectar com o tema, tinham as suas reuniões, né, semanais e tal. Era um grupo coeso, então, nossa, funcionava super. Tinha perrengue? Tinha, normal, né? Mas assim, Tem. nada. Isso aí não tem como evitar. Isso era onde? Exatamente. Em Aonde São que Paulo, você. né? Em São Paulo. Aqui, mas agora eu tô muito curiosa com um monte de coisa que você falou.
Manda pra cá. E na nossa pré-gravação, né, que não deu certo, a gente chegou a comentar que eu e a Fê, a gente se mudou com filhos basicamente na mesma idade com a qual você veio. Uhum, E aí você me falou uma coisa, eu queria que você pudesse falar sobre isso para a audiência, que aham. é a gente como mãe, a gente se sente assim, meu Deus, estou fazendo a coisa certa? Ô, minha Nossa Senhora, o menino tem 10, 11 anos, está aprendendo uma outra língua, uma outra... Será que ele vai sentir falta do que ele tinha no Brasil? Será que ele vai ser uma pessoa melhor? Será que eu estou dando realmente oportunidade Tô para ele ou criando eu um estou ficando doida? trauma, né? Eu estou criando trauma, enfim. Porque não é fácil a gente sendo adulto fazer isso. Trazer a família, né, igual eu e a Fê, a gente ainda fica com a responsabilidade nossa e da família. Então eu queria entender um pouquinho, não precisa, se você não quiser aprofundar muito, mas entender como criança, se você se recorda desse início, como é que foi isso para você? Não, eu quero sim. Quero. Vou dificultar a vida de vocês, não, brincadeira. Ah, Vou. trazer mais uma Olha, culpa aqui, né? tá. Eu acho que é tudo opinião, né? Uhum, Não claro, tem, não tem certo e errado. eu acho que não tem receita para isso, não. E eu acho que no final das contas, o que mais. Não importa se a criança cresce em qualquer lugar. Se for bem acolhido, se for bem. Se tem amor, se tem conversa, se tem comunicação, se tem os cuidados necessários e os esforços, eu acho que não tem como. Eu acho que esse negócio de traumatizar a criança porque vai tirar. Eu acho que isso não existe, não. E você, inclusive, pode traumatizar a criança deixando lá também por outros motivos, a gente sabe disso. Então, não tem uma receita para isso dar certo ou errado, depende muito do esforço, na minha opinião. Eu não tenho filhos, então eu só posso comentar isso do lado de ser filho e não ter. Tem algumas coisas que eu recordo, que eu lembro que manhã sempre deu muito valor, que ela sentiu logo depois de 1 ou 2 anos que a gente começou, eu e minha irmã, que a gente começou a falar alemão, a gente ser fluente e tão fluente no alemão, isso vai acontecer, você tem quanto tempo aí? Mais ou Três menos? 3 anos. anos. Tá, isso já deve ter acontecido, inclusive. É, Dos filhos, e talvez vocês também, começar a misturar o idioma, falar misturado. Isso é um perigo, porque quanto menos você usa, quanto mais você usa o atalho de falar no outro idioma, quando você precisar, você vai esquecer. Você não vai Uhum. lembrar. Na hora que precise, quando você for para o Brasil e quiser ter uma conversa natural com uma pessoa que não fala inglês, você não vai conseguir, porque você não exercitou as palavras que você não usa tanto. Então a gente tem um vocabulário muito comum e a gente tem um vocabulário mais, digamos, mais excepcional, um vocabulário científico, um vocabulário mais político. E esse vocabulário a gente possui também em certas partes. A gente não domina ele, mas ele está presente. Mas a gente usa ele muito menos. Se toda vez que a gente precisar usar ele, ou alguma parte dele, e a gente não souber a palavra, a gente não pesquisar, não tentar forçar, Achar, exercitar o cérebro para buscar, e sim somente falar a palavra que está ali, e no caso de vocês em inglês, quando precisar a palavra não está mais. é. Tanto que eu moro na Alemanha há 20, vai fazer 26 anos esse ano. Então, é basicamente metade da vida. Uhum. E o português que eu falo é o português de dentro de casa. Uhum. E por mais que eu perdi sotaque também, perdi jeito, mas eu não perdi vocabulário. Perdi Uhum. também, mas assim, reduzidamente. Perdi o que também não falo tanto. Hoje dentro de casa, aqui, quando tem visita e tal, eu falo português quando é brasileiro, mas a maior parte do tempo eu falo alemão. Uhum. Então é muito importante, quando eu tiver a oportunidade, de falar português correto.
Então, mãe corrigia tudo, basicamente tudo. Dentro de casa, correto. Se eu estivesse conversando junto dela, até hoje, na verdade, faço isso quando estou no Brasil. Estou conversando junto dela, eu tenho uma atenção a mais de falar correto. Que legal isso, que Já legal. chego assim e você vê que se minha mãe estiver perto, o meu vocabulário é diferente. É mais Ai, gente. a concordâncias com S bem mais correto. Mas isso também, ao mesmo tempo, me, me prendeu no idioma. A minha raiz, o meu idioma, por mais que eu falo alemão hoje no mesmo nível que eu falo português, talvez até superior. Porque você tem mais vivência aí agora, né, do que no. Com certeza. Eu tenho graduação, duas graduações que eu escrevi em alemão, o mestrado em alemão e pós em alemão. Tudo, tipo, todo vocabulário científico é muito mais fácil para mim conversar isso em alemão do que em português. Mas eu consigo fazer isso em português mesmo assim. Às vezes você tem dificuldade, uma outra palavra falta, mas eu não mudo para o alemão. É. Eu vejo assim, a criança, igual meu filho, às vezes vai me perguntar alguma coisa e aí ele traduz do inglês para o português, né, Fê? Aham. Então, ao invés de Tipo falar assim, assim, eu realizei que tal coisa. Como assim? Eu realizei? é, Eu corrijo, tipo, é. eu também Tu corrijo, corrige? tipo, eu posso ter um refrigerante? Eu posso ter, Eu né? posso Porque no ter inglês é can I have? clássico. Então, É, assim, aí a gente é. tem que corrigir. Eu não tinha pensado nisso, mas isso é uma coisa interessante, porque senão você perde a fluidez mesmo. E aí você vai E, ter, e isso eu tenho como comparar com outros brasileiros aqui, que Uhum. aham, não tiveram a mesma mãe que eu, e hoje é incrível o quanto esses brasileiros, quando tem um grupo de brasileiros, eles não se sentem tão incluídos como eu. é verdade. Olha, isso é muito sério. Isso, aí você tem um grupo, sei lá, um trio, uma banda de forró, que os caras são do Brasil. Uhum. Tocaram e estão ali numa mesa, você vê que eu tô idiomaticamente, eu pertenço ali. Eu me sinto Uhum, à à vontade. vontade ali, conversando naturalmente. E aí tem, eu não vou falar o nome, mas tem uma menina aqui que ela é filha de brasileiro com alemão. A mãe é alemã, o pai é brasileiro, mas ele morou aqui. E ele não tinha tanto costume de falar português com ela. Uhum, Com os filhos, são três filhos, na verdade. Ela tem mais um irmão e irmã. E ele não falava muito, falava, mas os avós que falavam com eles, os avós do Brasil. E aí essa moça, quando ela fez 20 e poucos anos, ela foi pro Brasil, e morou 2 anos no Brasil. E aí o português dela melhorou em relação aos irmãos. Eu conheci o irmão dela, e o irmão dela uhum. fala, é muito difícil, assim, ele entende tudo, tudo a gente conversa, mas você vê que na hora de falar Não vem, né? As não, palavras Engasga, não né? vêm. não vem assim, ele não tem É, costume de falar direito. Já ela é. fala bem melhor, mas mesmo assim, nesse contexto, ela mesmo não, por conta do idioma, ela se sente menos brasileira Uhum, Nossa. no contraste do brasileiro, quando ela está uhum. envolvida com outro brasileiro. Uhum. Aqui, assim, falando com as pessoas aqui, ou falando, se for sair com alguém, assim, tudo bem. Mas É. na conversa, eu tô falando, porque você tem um grupo, tem Sim. 10 pessoas nesse grupo aqui, a galera tá conversando entre eles. Aí você vai e tá ali naquele grupo, você tem que interagir. Você É. sabe, assim, tem vocabulário que ela não entende. Se você fizer isso, você vai ficar sujo no SPC. Ela não sabe o que é SPC, É. Não porque tem não teve contexto, conversa né? suficiente. Não tem, É. e É. aí ela começa, aí vai, essa palavra ela não sabe, esse termo ela não sabe, essa expressão ela não sabe, porque ela não teve o fluxo, ela não foi A forçada a vivência, manter. né? É. É.
que Aqui. Não, desculpa. que o contexto dela limitou esse acesso ao Brasil. Ela é como se fosse isso pode acontecer com seus filhos também, é como se fosse um gringo que aprendeu a falar português. O vocabulário vai estar nesse nível. E aí, Sim. isso vai depender de vocês. O quanto é que que os seus filhos vão continuar brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou se vão virar um americano que fala português. É engraçado isso, porque eu tenho uma prima que mora aqui há muitos anos e os filhos dela nasceram aqui. Eles falam português, mas obviamente com sotaque gringo, né? Então, quando a gente veio, ela falou: vai ser ótimo, porque agora os meninos vão falar português com o Pedro, que é meu filho. Que nada! Eles só falam inglês entre eles. Porque assim, é trabalhoso, né? É trabalhoso para os pais de ficar cobrando isso o tempo todo, né? E é trabalhoso para a criança, principalmente eu vejo assim, o Heitor, quando ele joga, ele gosta de jogar no computador, né? Então ele tem um vocabulário do jogo. Mesmo o vocabulário que, tipo, ele se vinculou com aquela atividade naquele vocabulário. Então, mesmo que ele vai jogar com o irmão dele, ele fica falando em inglês, em vez de falar em português, né? Então, aí eu tenho que ficar cortando, falando, não, aqui em casa a gente fala português, aqui em casa... Aí vira e mexe, ele vai e troca a Alexa dele para inglês. Aí eu vou lá e destroco, eu falo assim, troca a Alexa para português. Mas que é muito mais profundo isso, né? Assim, exato. Isso requer uma disciplina. Isso requer um cuidado. Eu acho que... Eu não sei nem se manhã fez isso... Eu acho que é porque mãe é inteligente pra porra. Com certeza ela fez isso já sabendo. Porque era chato. Eu lembro, era muito chato. Eu chegava em casa, aí tinha um colega... o amigo fala português. Tá, eu começava a falar com ele, aí ela começava a me corrigir. Na frente dele. Aí eu ficava com vergonha de falar. Aí aí ela vai perguntar, como é que fala isso aí? Como é? Como é o S? Como é? O plural é como? E só que hoje isso eu não seria a metade brasileiro que eu sou se não fosse isso. Porque eu vejo eu tenho uma comparação direta aqui com pessoas que vieram na minha idade, e hoje eu não me sinto, eu me sinto os dois, eu sou os dois, sou tanto alemão quanto brasileiro, mas eu sou igual. Esses outros brasileiros, incluindo essa moça aí, que eu não vou falar o nome, que eu conheço aqui, eu sinto ela alemã. Para mim, ela é uma alemã. Para mim, ela é uma alemã que sabe falar português. Vestida de brasileira. Por isso que é tão demais importante. Ouvir. Desculpa. É que é bom demais ouvir ele falando isso, porque eu sou a mãe chata, né? Então, eu espero que meu filho lá na frente fale: olha, minha mãe, ela era chata pra caramba, mas ela me ajudou. E assim, aqui em casa já é o contrário, porque em casa a gente fala português quando minha mãe está, porque minha mãe não fala inglês. Mas a minha mãe não está, a gente fala inglês, porque meu padrasto não fala português. E agora ele está numa onda de aprender português. Pronto. Então ele quer aprender. Eu falei, então vamos lá. Vamos aprender. Mas isso é interessante. Agora, me conta uma coisa. O papo tá tão bom que eu tô... É tanta coisa que eu queria te perguntar. Eu tô olhando a hora ali. Eu queria saber uma coisa assim, ou engraçada, ou um perrengue que você tenha passado em função do alemão versus brasileiro que existe dentro de você. Assim, em relação ou à língua, ou algum comportamento, alguma coisa que você... Pode ser também, se você lembra, quando você era criança, né? Porque deve ter acontecido mil coisas, né? Porque são duas situações diferentes, né? Eu tenho um início, logo quando eu cheguei, em que a gente... O alemão, ele não é um idioma tão fácil. E o alemão, a pessoa, né, as pessoas, a população alemã, eles dão muito valor quando você fala alemão. Porque o alemão sabe que o idioma dele é difícil.
o inglês, você falar um inglês, digamos, medíocre, é padrão, é normal. É quase comum para o inglês que você. E aí depois você aprende e vai melhorando. É meio trivial. Você, é natural, você vai para os Estados Unidos, em algum momento você vai falar inglês e pronto. Aqui não. Alemão é uma luta. A estrutura do idioma já é difícil. Então você demora muito tempo para conseguir se comunicar. Então a gente tem um início, e aí você fala com sotaque e tal. No início, você é tratado muito como estrangeiro quando você está aprendendo o idioma, quando você não fala as frases corretas, né? Muitas vezes erro de concordância. Teria que entrar um pouquinho mais na estrutura para poder deixar isso mais claro. Mas enfim, Não, mas dá é, para entender. é complexo, é complexo. Você é muito, digamos, a frase em alemão, ela é muito mais fácil de errar do que acertar. Assim, digamos, a ordem verbal, as palavras que você vai botar numa frase, só tem uma combinação que está certa. Todas as outras estão erradas. E aí Meu, se você tem uma frase com 10 palavras, você tem um número muito grande de chances de dar errado, de falar alguma coisa errada. E aí depende do grau do erro, ou não dá para entender, não está claro o que você quer dizer, ou você diz outra coisa, ou você dá para entender, mas dá para identificar também que você não é alemão, porque um alemão não faria esse erro. Então você tem uma certa rejeição nossa, também durante um tempo, que ela muda muito rápido no momento que você fala certo. Aí Uhum. chega os olhos brilham assim, ó, esse aí sabe. Esse aí passou. E aí eles levantam você. que Você pressão. Uhum. aprendeu o idioma muito difícil, tá falando bem, e eles fazem questão de elogiar e falar, nossa, você fala bem, muito bom, nossa, você só tá só 3 anos aqui e fala tão bem. Falo bem. Então, no início, houveram situações em que eu me senti um pouco rejeitado por causa do alemão. Algumas situações assim chatinhas na escola, criança, né? Enfim, meio que assim, senti um pouco rejeitado, mas não foi tanto tempo não. Como eu cheguei muito cedo, né? Isso aí passou muito rápido para mim. Se é mais ou menos isso que foi a É, pergunta. Sim. não, é isso, são essas dificuldades, né? Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando na moça que não, que é brasileira e que fala alemão e não fala português direito, que também para ela é difícil não estar inserida no contexto o tempo todo, porque tem Sim, coisas que você só vai aprender se você for muito exposto, né? E fora que o Brasil a gente conversa é com dito popular, é com expressão, então o que torna mais difícil ainda, né? A gente começou o episódio falando do cachorro que caiu do cachorro que Da perdeu a mudança. família. Quem que vai entender Ah, isso, né? é. Uma é mãe dizia, verdade. perdeu a família feito cachorro. É, É. É, Ô, Rodolfo, e e mais, a gente. Ah, desculpa, pode continuar. não, assim, só concluindo sobre a pergunta anterior, hoje eu não sinto aqui, pelo menos, nenhum contexto, digamos, discriminatório, sabe? uhum. Uhum. Nenhuma situação em que eu sinta não estar incluído por um momento eu, né? Eu documento, de fato, também sou alemão, mas idiomaticamente o sistema, inclusive, Que bom, né? eu entendo mais aqui do que lá. É, Você se sente totalmente pertencente e incluído na Alemanha e no Brasil, Sim. né? Você tem essa Ó, vantagem. eu me sinto mais incluído aqui, na verdade, É, do que lá. é. Apesar de lá eu tenho os recursos daqui que me dão Uhum, segurança lá também. uhum. Mas, é. assim, digamos,
eu não tive uma vida adulta, tempo Lá. suficiente no Brasil, Uhum, e nunca passei uhum, por dificuldades que as pessoas na minha idade passariam, ou a grande maioria das pessoas na minha idade passam hoje no Brasil, eu nunca tive. Então eu uhum. sei, eu não, não ouso em comparar de forma alguma. Eu sou muito privilegiado por causa disso, por ter isso, inclusive, né, graças à minha mãe, que ponto positivo aí para vocês. É, mas, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse que mudar de vez, não seria tão, não seria tão doloroso, eu acho, que já, né, até por passar no Brasil, eu vou todo ano também. Então, assim, não estou totalmente fora, mas não, eu teria sistematicamente dificuldades de conviver até mesmo por conforto. Aqui o transporte público funciona muito bem, tem metrô para todo lugar. Eu não tenho carro. Aqui eu mal conheço alguém que tem carro aqui. É até Uhum. melhor do que aí, né? Assim, Sim, Sim, não, aqui, sim, se nesse você não esse tiver aspecto sentido, carro. Mas eu é fiquei com é, a horrível. curiosidade sobre a sua irmã, né? Por que que ela voltou pro Brasil? Manhã foi embora, manhã foi na frente e ela ficou ainda 2 meses, eu acho. E aí eu acho que ela sentiu uma coisa parecida com o que eu senti depois. A diferença é que ela tinha concluído o segundo grau e, e aí estava pensando em fazer algum curso profissionalizante ou fazer uma faculdade e estava num vazio. Só que aí para ela como ela não estava na época ocupada, né? Eu estava no exército e tal. Eu acho que ela viu uma oportunidade de conhecer, porque era mais jovem, né? Era 4 anos mais nova que eu. Então ela chegou aqui também muito mais nova. E então ela foi pro Brasil, ela foi morar no Brasil, ela tinha 19 anos. Ela meio que igualou, assim, a gente se igualou em nível de português e conhecimento. Hoje ela sabe mais do Brasil do que eu. Uhum, Por ter morou 10 anos lá. Hoje ela mora de novo aqui. Eu não falei isso, né? Ela mora na Alemanha. Ela voltou final de 2020, né, na pandemia ainda. Ela voltou para a Alemanha, mas morou 10 anos no Brasil. E aí uhum, eu acho que isso meio que deu uma igual, porque minha irmã, na época, eu lembro, antes dela ir, ela tinha muita dificuldade de falar português. Falava, a uhum, gente falava em casa, a mãe uhum, forçava muito, sim, mas até mesmo pelo o nível, ela foi alfabetizada aqui. Então, pelo uhum, nível de conhecimento que ela tinha do Brasil, que já era muito inferior ao meu, já estava na quinta série. Ela se adaptou muito mais rápido, ela abraçou muito mais rápido a cultura e a educação alemã. Então isso ela ter ido para o Brasil eu acho que foi muito bom na época. Mas eu creio que eu nunca perguntei para ela não, mas eu creio que tenha sido pelo mesmo motivo, né? Ela uhum. na época dela decidiu ir. Eu acho que ela era mais jovem, não era 19 não, ela tinha acabado de concluir, acho que ela tinha 17 ou 18, ela era mais nova. Mas foi bem E bacana que esse rumo aqui que a gente está tomando da conversa, ele leva a gente direto para uma pergunta que a gente sempre faz no final do episódio, e aí uhum. é a primeira vez, né? Vamos ver como que você vai sentir, que é morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro? E por quê? O que que você pensa sobre isso? É difícil comparar porque eu não tenho a vida lá, né? Uhum, Eu não tenho como dizer se eu fosse, se eu tivesse ficado lá, se eu seria hoje mais brasileiro ou menos. E o que é ser mais brasileiro, né? O que é ser brasileiro? O que torna uma pessoa brasileira? É o passaporte? essa que é a questão, essa que é a questão, é morar lá ou não, né? E eu, de certa forma, por um lado, sim. Eu hoje eu converso com meus primos no Brasil
E no que eu faço aqui, eu sei muito mais da cultura brasileira do que eles, que moram lá. Uhum. Eu sei muito mais, pelo menos sobre forró, e musicalmente eu entendo muito mais por eu precisar disso aqui. Eles, por Uhum. ter abundantemente, nunca se interessaram. Vão curtir um forró, mas vão curtir um rock, vão curtir um samba, um pagode, vai curtir o que tiver. E não tem necessidade de eles movimentarem aquilo ali, porque alguém vai fazer isso. É, E Exatamente. aqui não. Então, eu, é, por é como- precisar fazer isso, eu tive que me ocupar mais, É. e nesse sentido, eu sou um conhecedor Da mais cultura, né? específico de cultura brasileira, muito mais do que eles. São duas coisas importantes aí que eu queria ressaltar. Uma é que, voltando na música que você escolheu, você vê que é uma coisa que você já tinha dentro de você, né? A música do Alceu Valença. Ela voltou para você porque ela já estava dentro de você. E a outra coisa é que a gente não. Você não é a primeira pessoa que fala isso, e cada dia a gente percebe isso mais nas É, pessoas com as quais a gente conversa. Quanto mais longe do Brasil você está fisicamente, mais você quer resgatar o seu ser brasileiro através da cultura. E acaba que a gente aprende mais da nossa cultura para se sentir mais não se sentir mais brasileiro, mas se sentir pertencente a algum lugar, porque sendo imigrante, a gente ainda é difícil se sentir pertencente ao lugar que a gente decidiu morar. E também para a gente até fazer amizades, porque quando fala que você é brasileiro, a pessoa quer entender um pouco mais sobre o Brasil. E como você não conhece, Papero, tem que aprender um é, pouquinho para não falar é, besteira, entendeu? é. Uhum, uhum, Então, E eu acho. eu acho que essa busca também de se entender em relação a, né? Assim, então, quando a gente está fora, a gente tem parâmetros, né? Você fala assim, nossa, essa pessoa, ela é desse jeito, o povo alemão é desse jeito. E eu penso um pouco diferente. Por que que eu penso um pouco diferente, né? Por que que eu vejo de outra forma? Aí você vai mergulhar um pouquinho na sua história, né? Do seu país, da sua cultura. Aí você acomoda as coisas, né? Assim, você fala, ah, entendi. Uf, é por causa disso. Então, eu acho que essa busca, né, desse reconhecimento, assim, quem sou eu? Aqui eu sei quem são as pessoas, eles sabem de onde vêm, as suas raízes, a sua tradição e tal, né? E as minhas? Quais são as minhas, né? Então, uhum. a gente vê isso em praticamente todo mundo que a gente conversa. É tão bonito, né? É É, muito legal isso. é. E, nossa, poderia ficar aqui o resto do dia conversando. A gente já Pois passou um é, pouquinho, né? já Pois é, é. uai. Então, vamos lá. Para a gente ir finalizando, a gente considera que você, com certeza, você está empreendendo, independente se burocraticamente ou não, mas você está empreendendo, né? Você é uma pessoa que movimenta um certo nicho da cultura brasileira na Europa. Isso não é pouca coisa, não. Então, por Uhum, mais que você fale assim, não faço isso sozinho, faço com outras pessoas, mas você está trazendo e levantando isso. Então, enquanto empreendedor brasileiro, da cultura brasileira, né, na Europa, o que você falaria para as pessoas que pensam em empreender, seja no papel ou, enfim, ser empreendedor fora do Brasil? O que você diria para essas pessoas? Ah, vamos fazer outra coisa, galera. Porque é muito melhor. Não façam isso. Vão jogar futebol. Tem coisa que dá dinheiro e muito menos estresse. Agora, se Você vocês já estão buscando, respondeu, né? se vocês É. estão buscando problema, se o que vocês querem é problema, dor de cabeça, cabelo branco, venham empreender com a gente. Toma aí que eu ajudo. Olha, Porque brasileiro sabe resolver, né? Dá problema pro Né? brasileiro que ele resolve. exatamente. Eu, olha, eu diria, eu acho que é mais importante, o mais importante é que as coisas aconteçam organicamente. Se você já vem de um contexto talvez de empreendedorismo, ou sei lá, você já fazia produção no Brasil e tal, e você quer
começar a fazer isso na Europa, pelo menos, como a gente tem uma dificuldade maior de conseguir as pessoas, né, tem trajetos mais longos, né, toda essa parte logística, também não tem tanto evento, não tem evento o ano todo, não é tão simples você fechar muitas Uhum. coisas. Eu acho que o mais importante é tenha uma segunda opção. Uhum. Não em nada, nunca invista tudo, nunca bote tudo numa carta só. Uhum. Sempre Gerenciamento Tá de tenha, risco, aí. né? sempre tenha sempre um plano B e C, se isso não der certo, ou então, de preferência, faça em paralelo, faz a produção um pouco, vai sentindo Uhum. como é, vê se realmente é, porque não é igual a como é no Brasil. Eu sei isso de primeira mão. Não tem nada a ver como é no Brasil, do que como é no Brasil. Lidar com as pessoas, com os alemães, com os europeus em certas situações também não tem nada a ver de como é no Brasil. É melhor você descobrir isso de uma forma confortável Aos para poucos. qualquer momento você poder se retirar, do que você se jogar e dizer, não, eu vou fazer só isso, vou dar minha vida, porque aí É você estresse dá certo. É, não vale a pena e você vai acabar odiando uma coisa que você gosta. é verdade. Isso não é Nossa. bom para Né? você, Não. isso, É, isso não é bom para quem está consumindo, não é bom para a cultura. É. Perder você como um potencial agente cultural. Ninguém ganha com isso. É. Todo mundo perde. Então, é. eu diria, é muito importante você, de certa forma, é um autocuidado também, né? Você tem É. cuidado consigo mesmo, assim. Obrigada pelo conselho, foi direto para mim. Ai, foi Ai, ótimo. gente. Direto. Rodolfo, não tenho Ai, como agradecer, assim, foi muito bacana. Que bom que deu certo dessa vez, né? Que Nossa Sem Senhora do interferência, é muito bom. Wi-Fi ajudou, tá funcionando. Foi muito bacana essa conversa, assim. Fico bem feliz, assim, do seu processo, né? Do quanto você está compartilhando dessa brasilidade, assim, trazendo um é, pouquinho da nossa alegria, da nossa cultura para fora. Parabéns, viu, pela Eu, iniciativa. eu que agradeço. Foi muito legal mesmo. Eu achei que fosse uma coisa mais de pergunta e questionamento, mas foi legal. Foi mais. não, Apesar de eu conversar lá, eu falava, eu gosto de falar também. Eu É falava só a maior luz de parte do tempo, casa. não, mas eu amiga, que eu agradeço. também, Muito obrigado pelo convite. eu agradeço demais, muito legal te conhecer um pouquinho da sua história, tudo que você falou, assim, tocou muito para a gente, pessoalmente, inclusive. Então, assim, muito obrigada. Se quiser deixar aí seus contatos, a gente vai colocar nos links nos comentários, mas se você quiser falar onde as pessoas te encontram, se quiser contactar alguém que está querendo contato na Europa para forró, como é que faz? Ai, pelo amor de Deus, fala outra pessoa. Eu vou. Você me acha no Instagram, né? É Tá, rudo.profile, @rudo.profile. Mas vou mandar para vocês também. Ok, Acho que é ok. mais fácil achar combinado, então. nos comentários. Tá bom, combinado. Ótimo. Só vou Tá deixar bom? então os recadinhos de sempre, né, pessoal? Então, compartilha, curte, né? E qual que é a palavra de hoje, Clara? Então, para você que chegou até aqui, a gente quer saber se você escutou o episódio inteiro, assistiu tudo. Então, coloca aqui nos comentários, #ForAll. Ai, dizem que é a origem do forró, né? Vamos ver. Vai saber. Então, o de casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Tô de casa. O de casa.